Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Família na Correria. O Rony não pôde estar aqui hoje, eu queria muito gravar esse vídeo com ele, mas eu acho que dá pra mim falar aqui, dar um breve resumo pra vocês sobre esse assunto e deixar também algumas explicações, né, algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas e dar muitas dicas pra vocês também nesse vídeo. Pra quem me segue há mais tempo, sabe, gente, que já tem mais ou menos... Essa semana vai fazer 3 meses que eu me mudei, né, pra Belo Horizonte. E eu deixei muita coisa pra trás, eu deixei um trabalho, eu exonerei de um trabalho pra vir embora. Eu vendi minha casa também, então assim, foi uma mudança radical. Meu esposo deixou o trabalho dele, veio embora comigo, encarar nessa jornada nova da nossa vida. E eu vim embora pra cá sem garantias de nada, né? Eu digo a vocês que eu vim recomeçar, né? Eu precisava recomeçar. E foi muito mais do que isso, foi uma mudança de vida muito positiva pra mim, porque era o que eu realmente desejava fazer e o que eu queria. E a minha família embarcou nessa jornada junto comigo. Quando eu falo quando eu queria, não quer dizer somente que eu queria, tá, gente? Às vezes pode parecer assim, ah, mas você obrigou sua família a fazer essa mudança toda por causa de você? Não, gente, não foi isso. O meu esposo, ele também já queria, né? Só que ele não queria exatamente vir embora, ele queria que alguma coisa acontecesse, ele queria mudar algumas coisas, né? Ele queria ter oportunidade de crescimento também, mas não exatamente vir, só que ele entende que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas também pra gente poder crescer, então por isso que ele apoiou a minha ideia. E graças a Deus hoje tá todo mundo bem, né? Todo mundo com psicológico bom já. Mas é importante falar sobre isso, porque as mudanças, elas bagunçam um pouco o nosso psicológico, né? Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, resumindo, né? Desses 3 meses, a gente achou que valeu a pena, porque já vai fazer 3 meses, né? Então vou resumir pra vocês. 3 meses depois, mudando de cidade, a gente já conseguiu identificar quais são as nossas metas pro futuro. É claro que eu não vou falar muita coisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala na internet também, porque eu aprendi isso a duras penas, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, a gente é mal interpretado e julgado também, muitas vezes julgado por expor opinião ou até expor a própria vida também, né? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, se valeu a pena fazer essa mudança toda, né? E se tá valendo a pena eu tomar essas decisões que eu tomei. Gente, eu acredito que valeu super a pena pra mim, falando de mim. Agora, falando do meu esposo, gente, eu acredito sim que ele tá passando por um processo de adaptação ainda, mas essa semana ele teve uma decisão importante, assim, que ele falou pra mim. Eu gostei do que ele falou, porque ele falou assim: olha, se eu tivesse lá na cidade onde a gente morava antes, isso não teria acontecido, não seria dessa forma. E eu acho que ele finalmente conseguiu enxergar qual é o tamanho das possibilidades que ele tem de crescimento, sabe? E eu acho que faltava ele enxergar isso, né? Eu não vou falar exatamente o que foi que aconteceu, mas aconteceram coisas boas pro trabalho dele que lá ele nunca teria possibilidade, né? Então aqui aconteceu. Então eu acredito que ele identificar isso é muito importante pra mim, pra ele entender, né, que realmente foi importante pra ele, pra mim como pessoa, né? Porque por mais que a gente seja um casal e as decisões sejam tomadas junto, mas às vezes um dos lados fica sobrecarregado ou um dos lados fica pensativo, né? Porque hoje eu vejo assim, tem pessoas que podem ficar se perguntando, mas o seu esposo trabalha fora o dia todo e você fica em casa tentando fazer YouTube dar certo, mas muita gente não sabe da minha história de como foi antes, gente. Antes, eu já passei por muitas fases onde eu fui o pilar da minha casa, né? Então, o meu esposo, ele tá sendo recíproco com o que eu já fiz por ele muitas vezes, né? Já teve fases da nossa vida que ele fazia faculdade e eu trabalhava, eu tinha que dar conta praticamente de tudo sozinha, né? Então, teve fases ruins do trabalho dele que eu tive que cobrir. Então, é igual todo casamento, gente. Nem todo mundo vive 100% perfeitamente. Às vezes um lado tá mais fraco, o outro segura as pontas. Isso é o casamento, isso é o relacionamento. E quando a gente tem filho, tem família, então é muito importante que a gente pense que em um apoiar a decisão do outro e um ser o pilar do outro, para segurar e sustentar a casa quando o outro não pode fazer. Então, para que eu consiga fazer YouTube acontecer, para que eu consiga criar novamente os meus produtos digitais e tá apostando novamente em recomeçar, né? Porque para quem já é mais antigo aqui no canal sabe que eu perdi o meu antigo canal. Então, existiu assim essa obrigação do meu esposo. Eu não digo obrigação, mas existiu assim essa sensibilidade dele se tocar e falar, não,
não adianta a gente ficar cada um para um lado trabalhando um horário, porque a gente tem 2 filhos. Então pensa você, como é que a gente ia revezar, né? Um trabalha de dia, um trabalha à noite? Como é que seria isso, né? Porque temos 2 crianças, o Luca não conseguiu vaga na escola, então de qualquer forma, um de nós 2 ia ter que tomar conta do Luca 24 horas por dia. E a melhor decisão foi que eu ficasse em casa, né, com ele, para eu tentar fazer a internet acontecer. Eu digo tentar porque eu não consegui monetizar os canais ainda, mas eu tenho até dezembro, né, para fazer isso acontecer. Como eu já compartilhei com vocês, eu vou insistir por 6 meses e as coisas estão encaminhando, né? Depois no vídeo eu vou contando mais detalhes, mas eu precisava que ele trabalhasse fora e eu fizesse essa parte, né? Eu cuidasse da casa, dos filhos, da comida. E não pensem vocês que é pouca coisa não, tá, gente? Acho que quem é dono de casa sabe que isso é muito, né? Então às vezes falta tempo até de eu gravar. Hoje já é quarta-feira e não tem vídeo nenhum nos outros canais, sem ser esse aqui, Família na Correria, sabe? Então hoje eu gravei correndo, na correria literalmente, 3 vídeos para sustentar os outros canais, para ir equilibrando durante a semana, né? Gravei 3 vídeos, gravei 4 vídeos, 2 para um canal e outro para outro canal. E ontem eu consegui um vídeo para o outro canal, 4º canal. Então eu tenho 4 canais. Então vocês pensam que é fácil? Não é, né? Então assim, antes que venha muita gente, mas ela fica em casa e ele fica trabalhando de Uber, trabalhando de podólogo, ficando o tempo. Gente, ele é um pai de família. Então acho que é mais do que fato que ele tem que ser o provedor da casa. A princípio, quando era na época dos nossos avós, sempre era assim, sabe? Só que eu não sou aquela pessoa de ficar em casa esperando o meu marido fazer e eu ficar só em casa, assistindo Netflix, deitando, dormindo. Por mais que eu pudesse fazer isso, hoje eu posso sentar ali e assistir uma Netflix se eu quiser. Eu posso fazer, né? Porque não é porque eu tô em casa que eu sou proibida de fazer as coisas, não é isso. Mas eu acredito que só de eu estar sendo esse suporte pro meu marido tá crescendo, tá correndo atrás, já tá sendo bom no momento. E ele tá sendo um suporte pra mim também, pra que eu realize os meus sonhos também. Vocês me entendem, gente? Porque eu já vivi essa coisa de cada um pra um lado e os filhos com os outros, né? E pra vocês terem uma ideia, meu filho estudava em 2 escolas, né? Quando eu trabalhava o dia todo. Então ele estudava de manhã numa escola, à tarde na outra. Ele não comia direito nas outras escolas. Ele tava só o pescoço e a cabeça. Se eu tiver alguma foto dele, eu deixo aí. Então assim, a decisão de eu ficar em casa pro meu marido trabalhar fora, vocês veem que como o menino parece saudável hoje, sabe? Ele come, ele tem horário pra comer, ele tem horário pra dormir, ele tem horário pra brincar. Eu desço com eles ali embaixo pra brincar, não é todo dia, mas eu faço um esforço de estar descendo sempre, pra eles saírem um pouquinho dentro de casa. Então nada melhor do que a mãe cuidando dos filhos, né? E, gente, no passado que eu digo assim, uns 2 ou 3 anos atrás, a minha rotina já era essa, né? Eu trabalhava de manhã com o YouTube enquanto a Lívia tava pra escola. Na época não tinha o Luca, né? Eu trabalhava de manhã enquanto ela tava pra escola e à tarde eu ficava em casa com ela. Então às vezes eu só postava um vídeo, ou editava um vídeo à tarde em casa e sempre cuidei da casa, da Lívia. E graças a Deus sempre era muito bem remunerada, consegui, né, muita coisa, graças a Deus trabalhando com a internet. E hoje eu quero voltar a ter essa rotina, né? Não é certeza que vai ser assim, porque recomeçar canais do zero não é fácil, mas quando a gente acredita no que a gente tá fazendo, a gente já se vê fazendo aquilo ali pro resto da vida, né? Se for uma coisa boa, se for uma coisa saudável, né, e digna, quem é que não quer? Acho que vou te fazer essa pergunta, principalmente se você é mãe solo. Você não gostaria de estar em casa, né, trabalhando com a internet, cuidando dos seus filhos e tendo o sustento da sua família e estando com seus filhos, né? Ao invés de deixar eles na escola o dia inteiro ou deixar com alguém o dia inteiro, né? Então é basicamente isso. Mas resumindo pra vocês, como o intuito do vídeo foi falar se valeu a pena, eu já tô explicando aqui pra vocês se valeu a pena. Eu acredito que sim, mas até o momento, né, a gente tá bem longe da monetização, principalmente nesse canal aqui, Família na Correria. Mas como eu tenho outros 3 canais, então assim, eu já tenho metas pros outros, né? Então, quando vir a monetizar os outros canais, eles já vão me dar um pouco mais de estabilidade para poder manter esse canal aqui, que é um canal onde eu falo mais sobre a minha vida, sobre a rotina, sobre os cuidados com a casa, enfim, sobre coisas assim. Por mais que eu esteja gravando também vídeos para furar um pouquinho a bolha, para não ficar só nisso, mas eu acredito que intimidade, né, e canais de vlogs, canais que mostram a realidade, eles têm muito mais futuro do que vários outros canais. Então, por isso eu vou bater na tecla desse canal aqui por mais tempo. Mas quando for em dezembro, vocês vão ter o meu veredito.
né? Porque eu acho que desistir do YouTube de vez, assim, eu não vou desistir, mas eu acredito que eu vou chegar numa decisão. Falar, gente, não deu certo, né? A partir de agora eu preciso, ou vou montar um salão, né? Ou vou pegar meu diploma e vou trabalhar, ou vou assumir num outro concurso público, né? Porque eu tenho várias possibilidades depois de dezembro. E é isso aí, né? Eu acredito que não é a melhor opção para minha família, que eu trabalhe fora o dia todo e que eu trabalhe fora e meu marido trabalhe fora e as crianças fiquem com outras pessoas. Até porque a gente mora numa cidade grande hoje, então não dá, né? Por mais que eu quisesse fazer isso, hoje eu não confiaria de deixar os meus filhos com ninguém, né? Igual era na cidade pequena, que a gente confiava em todo mundo. Cidade grande não é bem assim, gente. Tem que ter um pouco mais de cuidado. E é isso aí, tá? E hoje aqui também, caso eu queira, né, no futuro, eu não sei se eu vou fazer isso no futuro, mas é uma possibilidade também, eu posso estar pegando parcerias, né, que eu acredito que eu já vou começar a fazer isso, já deveria estar fazendo, mas como eu já ainda estava me encontrando, eu sei fazer vários outros trabalhos também nos bastidores para empresas. Então, como eu fiz capacitações para isso, eu tô apta a trabalhar com divulgações, né, e ajudar as empresas a ranquear elas no Google, ajudar empresas a fazer conteúdos para as redes sociais. Então, eu acredito que eu possa conseguir trabalhos também como social media, estando morando aqui em BH, porque BH é uma cidade muito grande, assim como São Paulo, outras capitais, que tem muitas possibilidades, gente. Então, assim, valeu muito a pena eu estar aqui, sabe? Valeu muito a pena eu vir pra cá. O meu esposo tá gostando muito. Ele tá crescendo profissionalmente, sim. Ele tá conseguindo vários trabalhos. Essa semana, graças a Deus, até hoje, assim, acho que tem uns 5 dias já que ele não faz Uber, porque o Uber, ele tá ajudando muito, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente pensou quando chegou aqui, porque eu queria muito que ele tivesse um trabalho flexível, que ele pudesse conciliar com o trabalho dele de podologia, que não fosse prender ele. Então, ele teve oferta de trabalho aqui, gente, fixo, para ele ganhar até bem, mas ele não quis, porque a podologia é o que ele gosta de fazer e é uma coisa que tem mais futuro para ele. Claro que é o trabalho dele. Então, o Uber, ele foi só mesmo assim, ele tá sendo, né? Porque eu não digo que foi, porque vira e mexe a gente precisa fazer o Uber. Mas é só pra tampar uns buracos, sabe? Tampa os buracos aqui, outro ali, você paga uma energia, você paga uma internet e vai tampando os buracos enquanto não vem os pacientes mesmo, tá? A gente também começou a fazer tráfego pago. A gente viu uma necessidade de fazer o tráfego pago, mas não estamos investindo muito, tá, gente? Começamos a fazer os criativos e já está dando retorno. Então, eu acredito sim que é uma coisa que a gente pode se aperfeiçoar um pouco mais, sabe? Eu tô usando várias coisas que eu aprendi durante muito tempo trabalhando com a internet para tentar trazer pro trabalho físico e crescer, né? O meu esposo hoje, ele tá em primeiro lugar, olha só que legal, gente, ele tá em primeiro lugar no Google Meu Negócio, e foi uma das coisas que, as primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui, foi colocar os trabalhos dele no Google Meu Negócios e configurar toda a página do Google Meu Negócios, e graças a Deus ele tá ranqueado, tem pouquíssimo tempo que ele tá aqui, ele já tá ranqueado, ele já tá aparecendo em primeiro lugar nas buscas do Google, e eu aplaudo a minha atitude de pé, porque assim, tudo que eu aprendi, gente, na minha vida, eu não deixo de usar, sabe? Tudo, acho que tudo que eu faço na minha vida, que eu aprendo, é de muita utilidade pra mim. Eu sempre, em algum momento da minha vida, eu uso isso. Então, eu usei tudo que eu aprendi com relação a isso. Hoje, meu esposo tá ranqueado. Então, todo dia tem clientes que chamam ele através da busca do Google. Aquela pesquisa lá, né? Podólogo na minha região, aí encontra ele. Então, assim, graças a um trabalho, um estudo que eu já tive, que hoje está funcionando, né? E graças ao trabalho dele também, que é um trabalho muito bom. O Instagram dele a gente melhorou muito, a gente não era de ficar postando muita coisa no Instagram. Tinha lá uma publicação uma vez ou outra, mas não focada em cliente, não focada em fidelização de clientes. E hoje a gente já vem fazendo esse trabalho. E eu acredito que eu tô crescendo também junto com ele, porque eu tô aprendendo a gerenciar essa parte para ele e fazendo isso para ele, né? Dando a possibilidade de crescimento para ele, eu me sinto feliz, né, com o crescimento dele, porque a gente é uma família, então o mais natural é que a gente deseje que um cresça e o outro também cresça. E estou contribuindo também pelo apoio que ele tá me dando de crescimento também no YouTube, tá? E é isso, gente. Acho que pro vídeo não ficar longo, eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que valeu muito a pena, sim. As minhas primeiras experiências são essas, tá? Poderia ter acontecido de eu chegar aqui e falar, gente, passei muitos apertos, não deu certo, eu corria esse risco mesmo, mas graças a Deus
O que eu tenho pra falar pra vocês é que quando você vai pra um lugar maior, parece que a sua mente se abre, né? E eu não tô aqui iludindo vocês, pode pegar aí, não. Igual eu falei no último vídeo, gente, inclusive vou deixar ele aqui no finalzinho pra vocês assistirem, caso você não tenha assistido, é muito importante as dicas que eu dei. Antes de tomar a decisão de ir embora, procura saber primeiro, gente, se tem ali o que você busca, pra onde você tá indo, né? Se você vai ter uma casa certinha pra você morar, se vai ser num bairro seguro, se você vai ter emprego, ou se você tem possibilidade de clientes aonde você tá indo. Tenta fazer uma pesquisa de campo aprofundada pra saber se você não vai flopar pra onde você tá indo, porque cidade grande também é assim, gente. Ninguém confia em ninguém, né? Eu acho que eu preciso passar essa visão pra vocês. Pra você entrar na casa de alguém pra fazer um serviço, você tem que ser muito bem recomendado. As pessoas precisam muito sobre a sua vida antes de fechar algum serviço com você. Então, acho que vocês já podem imaginar o quanto que é complexo. Então, não vai indo embora de qualquer maneira, tá? Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no final, que eu falei muito sobre isso. Acho que bati muito nessa tecla de que sim, vai embora, vai em busca dos seus sonhos. Mas se previna primeiro e toma alguns cuidados que eu deixei tudo nesse videozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por me assistir em mais um vídeo. Um beijão e até amanhã. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá? Eu te convido. Então, vem fazer parte da nossa família. Um beijo e tchau, tchau.